Abençoados, estamos hoje na segunda etapa do nosso calqueio sobre doutrina. Hoje nós estamos em parte 2 e falamos na semana passada algo assim bem tremendo, que está baseado lá em Deuteronômio 31 e 32, 31 e 32, e nós vamos fazer a leitura novamente desse texto, porque cremos que a doutrina é que endireita a minha vida e a sua vida. Só a doutrina, mais nada, só a doutrina. E nós vamos ver aqui o que trouxe a primeira doutrina de Deus na terra, que foi quem? Moisés. Esse nome Deuteronômios significa que é o segundo livro da lei, né? Deuteronômio quer dizer isso, segundo livro da lei. E quem trouxe isso foi Moisés, porque ele foi o primeiro que estabeleceu a lei de Deus aqui na terra. E nós temos que submeter a isso, porque é importante. A lei é importante, porque a lei foi dada por Deus, e tudo que vem de Deus é o quê? Para nós? Bom, para nós é bom. Então, foi boa a lei. E quem consegue viver por ela na sua integridade, tudo bem. Se ele conseguir, maravilha. Mas a lei foi Deus que trouxe. E aqui diz Moisés. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. E diz: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Então você e eu servimos um Deus que é justo e reto. Você crê nisso? Você crê que você está sendo conduzido por um Deus justo e reto? Deus é justo, Deus é reto. E nós falamos que esse Deus, que é dito aqui por Moisés, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. É esse Deus que é o nosso Deus, não existe outro. E que se nós não conhecermos esse Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, nós não estaremos na sua doutrina, porque esse Deus é Deus de doutrina, que são informações sobre o seu querer e a sua vontade na terra. E que se eu e você não apegarmos a isso aí, nós vamos entrar em muitos deuses criados por aí. Deuses mitológicos, com ações mitológicas, que não traz nada de benefício para um filho de Deus. E vimos que muitos filhos de Deus estão nesse caminho. O caminho do Deus mitológico, do Deus que não é Deus, e hoje nós estamos vendo os resultados na vida deles, o vexame, a vergonha que eles passam, a tristeza, por eles não conhecerem e não se manterem no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Como nós trazemos esse Deus, então nós trazemos sua doutrina, e Deus se manifesta através da sua doutrina
e é reconhecido por meio da sua doutrina. Não se conhece Deus fora da doutrina, não conhece, e nem a sua manifestação também não conhece. Então, nós dificilmente podemos ser enganados por essa filosofia que tem aí fora, que está conduzindo um povo de Deus a uma desgraça total. E nós estamos assistindo isso, infelizmente, eu digo de camarote, eu estou vendo isso aí. E sei o que vai dar isso aí, sabemos o que vai dar nisso. Então aqui, Paulo, aliás, Moisés, no versículo 30, volta lá no 30, Tiago, para nós, 31, 30, ele diz o seguinte, que após pronunciar integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos, então, Deus fala onde? No ouvido, que passa por esse? Passa, mas não é esse aqui, ó. É esse aqui, é mente. Deus tem que falar na tua mente, porque quando uma vez entrou na minha mente, na sua mente, nós não esquecemos nunca mais. Porque a minha mente e a sua mente é o meu espírito, é o teu espírito, é a mente. Aquela coisa que criada ali, que o espírito desce assim, e entra, depois ele sai, e sai rodando para tudo quanto é lado, e volta. Igual aqueles filmes, né? Por exemplo, aqueles filmes, fantasma, aqueles fantasmas que é Hollywood, não é assim? O espírito sai, vapo, 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 vapo. E eles, infelizmente, adotaram essa forma. Eles adotaram essa forma. O espírito está aqui, o espírito saiu daqui, está ali, o espírito está lá, o espírito está aqui, foi para lá, entrou lá agora, e pá. Busca do espírito, que o espírito vem e sai. Então não é isso aí que nós estamos falando. O espírito nosso é a mente, é a sua mente, é o teu espírito, isso não sai nunca de você. E essa mente que é o teu espírito precisa de ouvir as palavras, os cânticos, para que para que esse espírito possa se alimentar e se tornar firme. Assim é? Então veja bem, Moisés fala, as palavras desse cântico aos ouvidos de toda o quê? Congregação. E de quê? Israel. Então ele não fala com qualquer congregação, não fala com qualquer povo. Deus é exclusivista, meu irmão. Ele tem um povo que ele fala, e esse povo ouve. 10:27 de João, não é isso? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. No 26, Jesus diz assim, olha, vós não sois das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas me ouvem, vocês não me ouvem, então vocês não são das minhas ovelhas. Então existe a ovelha e não ovelha. E a ovelha, o que ela faz? Ouve e segue. Seguiu por quê? Porque entendeu. Porque você não vai seguir alguém que fala contigo, se você não entendeu, ele vai para lá, você vai para cá. Eu não entendi nada que esse cara falou. Não é isso? Mas quando Jesus falava, aquelas pessoas ali ouviam e o seguia, a multidão o seguia. Porque ele tinha a palavra que era maravilha. Então aqui, Paulo vem trazendo integralmente essa palavra, ele diz, aliás, Moisés, né, vem dizendo essas palavras, cânticos aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Então Deus só fala na congregação, abençoado. Deus não fala em outro lugar, não. Por isso que ele estabeleceu o seu trono e um véu para anunciar, e nós vimos aqui Moisés sendo o anunciador. Essa é a doutrina, onde reconhece Deus e as suas manifestações, porque tem instrução de como Deus vai agir a partir daquela doutrina, daquele ensinamento. Assim é? E lá nós vamos ver aqui, que lá em Salmo 82:1, olha aí, Davi confirmando isso, que a doutrina é dita na congregação ao seu povo, tem que ter um ajuntamento, tem que haver um povo,
e através de um véu ele comunica e ele diz aqui, olha, Deus assiste aonde? Na congregação o quê? Aqui está mais algo que adorna mais essa congregação. Ele diz que Deus assiste na congregação divina. Então não é qualquer congregação. Tem um ajuntamento de povo ali, daí, se ela não for divina, quer dizer, se ela não for a chamada, escolhida, Deus não está ali. E ele diz, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Então essa congregação divina, ela tem algo peculiar aqui, que Deus nos vê como o quê? Como Ele, deuses. Diga, eu sou Deus. Por isso Deus fala contigo, e você entende. Se você não entender, abençoado, Deus não está falando, se você é um Deus. Lá em Hebreus 4,16, para nós apurarmos bem, nesse calquei aqui, tem vários versículos, nós vamos ler muitos versículos, para a coisa ficar bem fundamentada. Ele diz aqui, olha, acheguemo-nos, portanto, confiantemente, junto ao trono da graça. Olha aí, tem que ter um trono, tem que chegar, a fim de recebermos o quê? Misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, diante desse trono, diante da congregação, que você vai achar direção para a tua vida. Se não vier aqui, meu irmão, não vai receber, porque a doutrina adorna os seus filhos dessa forma, que querem realmente ter uma vida abundante diante de Deus, como eu falo para os irmãos, aqui nós falamos com os filhos, aqui não se fala com ímpio. Ímpio não entende a gente, só filhos de Deus que estão me ouvindo, você e os demais do WhatsApp, da internet, e entendem, esses são filhos, e vão falar, tem coerência no que está se falando, porque se não tiver, não é pregador de Deus. Nós vamos ver isso aqui claramente, lá em Hebreus 10, 25, ele diz também aqui, olha, questão de congregar, né? Não deixemos, isso é Deus falando, não deixemos de congregar-nos. Se você perguntar assim para mim, eu tenho que congregar? Aí vamos lá ver Hebreus 10, 25. Vamos ouvir Deus falando, não é eu falando, vamos ver Deus falando. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então Paulo viu que no meio dos judeus, havia pessoas lá do judaísmo que não gostavam de congregar. Ele diz, olha, virou costume. O que é costume? É prática. E aqui ele diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, é o que eu faço, admoestação, chama o quê? A atenção, o rogo, porque eu sei que uma vez, um filho fora da congregação, ele não reconhece Deus e nem as atuações dele durante a sua vida na terra. Nós não estamos falando de salvação aqui não, uma vez salvo, salvo para sempre, porque não depende de obra, mas a vida de desfrute, de abundância na terra, precisa de eu ser o quê? Educado, para que o triunfo sempre manifeste na minha vida, porque o triunfo tem que manifestar hoje, e amanhã, e depois da manhã, e até a transformação tem que manifestar na minha vida e na sua vida. E se eu e você não estivermos debaixo dessa instrução, meu irmão, você sai de Cristo, e começa a se aconselhar com os ímpios. E o que Davi diz? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você podia me dar um conselho aqui? O ímpio te dá conselho? Pô, cara, ele está precisando de você, eu sei que vai atrás dele. Pô, cara, está errado, né? Olha, o que você acha que eu devo fazer? Não, você tem Cristo na tua vida, você tem uma congregação e tem um comunicador que procura te explicar da melhor forma possível. Me esmero no conhecimento, porque eu não posso negar informação aos filhos de Deus, porque senão você fica sem triunfo. E o triunfo saia daqui, né? Então não deixemos de congregar
Mas recebemos o quê? Misericórdia do trono, cheguemos confiantemente, tá? Diante desse trono, para recebermos misericórdia e socorro oportuno. Então ele fala dos céus, Deus fala dos céus. Que céus são esses? Primeiro, segundo e o terceiro. Paulo diz, fui ao terceiro céu. Se ele foi o terceiro, ele teve que passar pelo primeiro, pelo segundo, para chegar no terceiro. Senão, como é que ele chega lá? E ali, quando Deus fala aqui, lá no... Só volta um pouquinho lá, Tiago, em Deuteronômio 32, ele diz o seguinte, aqui, olha, ele diz, inclinai os ouvidos, ó céus. Ele está falando céu no plural, não é isso? Então, se ele está falando céus, porque existe o quê? 1, 2, porque senão, que céus é esse que é só um? E você vê na Bíblia várias referências que quando ele fala sobre céu e quando ele fala sobre céus. Aqui ele está falando com os céus. Qual? Aquele que ele habita, é onde estão os seus anjos. Esse céu normal do mundo, que precisa de ouvir, e o céu das regiões celestiais, onde eu e você habitamos. Assim é? Assentado em regiões celestiais, nós estamos. Não é isso? E estamos aonde? Na terra. Então a terra tem que ouvir isso aí. Assim é, abençoado? Então a doutrina deve ser aquilo que dirija as nossas vidas aqui na terra, e não orações. Para você ver. Houve uma inversão, não houve? Vamos na reunião de oração. Não, eu dirijo as orações da igreja. Espera aí. Não é que nós somos contra a oração. Não é isso. Nós oramos, não oramos? A nossa oração é sem cessar, de acordo com a doutrina. Mas eu vou no culto de oração, isso é heresia, abençoado. Culto de oração, isso é heresia. Culto é só para os judeus. Nós não temos culto, nós gentios não temos culto. Nós temos o quê? Congregação, onde nós reunimos no centro educativo para ser instruído. Culto era só para judeus, é assim que Paulo trata isso aí. O culto é dos judeus, porque Deus estava fora deles. Então se prestava culto porque estava fora. Agora ele está em nós. Então o nosso culto é 24 horas, se for ter como culto. Não é isso? Então nós agora chegamos confiadamente diante do trono da graça de Deus. Não é assim? Então veja bem, abençoado, como que eles inverteram essa questão. Vão ao culto de oração. Não, vão para o centro educativo para ouvir instruções. Deus é Deus de quê? Instruções. Diga, instruções. Deus está aqui nos instruindo. Porque as orações, abençoado, e as rezas, viram apenas o quê? Emoções. Já viu quando começa a orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença. Você estava onde? Aonde você estava, cara? Está de férias, né? Tem uns que tiram férias de Deus, você já viu isso? E peço perdão por todos os meus pecados. Olha o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ali, o sangue dele purificou todo o pecado. Você entra aí na presença de Deus com o pecado? O que Jesus fez? E ali começa, meu irmão. Ali começa. Perdão pelos pecados, Senhor. Senhor, e te peço, Senhor. Primeiro te glorifico. Primeiro te exalto. Agora eu vou nas minhas petições, porque eu te glorifiquei, entrei na sua presença, e agora o Senhor é obrigado a me abençoar. Ele diz, já te abençoei. Eu falei, não, mas eu quero mais. Falei, então minha bênção não é suficiente? Ela é incoerente? Então, quer dizer, entra emoções, e ali, meu irmão, o povo se arrepia todo, já viu? E começa, glória, 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 arrepia, e ali, meu irmão, cabe qualquer coisa que o cara que está conduzindo a oração fala, e não há o que? Exame, não se examina, não pesa o que está saindo da boca da pessoa, porque ele já entrou na emoção, e ele acha que o Espírito de Deus está ali.
tem tudo quanto é espírito lá, né? O de Deus não está, não. Aí viram o quê? Uma confusão. E começa ali, meu irmão. Hein? Catarse? O que é isso, catarse? Ah, tá, muito emocionado, cheio de emoção, né? É muito espiritual. Sendo que, quando Deus ajunta a congregação, é para ensinar. Por isso que nós não somos chamados igreja aqui, nós somos chamados centro educativo. Aqui é o lugar de educar um filho de Deus, viver uma vida boa diante do seu Deus. E ser purificado na mente, para entender o plano, o propósito de Deus para a sua vida aqui na terra. Assim é, abençoado? Então, e aí eles misturam interesses humanos, maculam a vontade de Deus nas pessoas, são vãs repetições. Ô irmão, vamos dar as mãos aqui e rezar. Rezar não, nós não somos católicos, então o que nós temos que fazer? Orar o Pai Nosso. Vamos orar o Pai Nosso, e o outro reza o Pai Nosso. Olha, meu querido, se nós quiser passar o Pai Nosso no crivo da graça, ele não pode ser dito mais. Acabou o Pai Nosso. Ele foi doutrina de Deus? Sim. Mas agora, o Pai Nosso não está no céu mais. Ele está onde? Em nós. Somos santuário dele. Então, olha, como é que as emoções entram e tiram o povo do governo de Deus. Por quê? Porque aquele povo não está ferido na confissão, e a boca fala do que está cheio, a mente, o coração. Então, Deus se manifesta através da sua doutrina, e é conhecido através da sua doutrina. Fora disso, Deus não está. Tem qualquer Deus ali, no meio ali, qualquer espírito, mas Deus não está ali não, meu irmão. Deus não é Deus de confusão. Temos que nos organizarmos para isso. Assim é? Então, macula a vontade de Deus. Ah, Deus vai operar aqui agora. Meu irmão, o que você está precisando de oração para quê? Ah, eu estou com o dedão doendo, então vamos orar para o dedão dele. A coisa se torna sem valor nenhum. Ah, vou orar para o filhinho dele. O que o seu filho tem? Ah, ele amanheceu hoje indisposto. Ah, vamos então orar para ele. Levante sua carteira de trabalho aí, vamos orar por ela. Pô, carteira de trabalho, cara, minha carteira não vai trabalhar não, quem trabalha sou eu. Mas que todo mundo quer que a carteira de trabalho, ele receba o seu salário no final do mês. Vai lá, carteira, trabalha. É muito idiotice, né? E nós vamos ver aqui o salmista, lá no Salmo 119, 105, que nós já falamos várias vezes esse verso, né? Desse salmo, dessas poesias de Davi, de Gedutum, de Esaf, de Moisés, porque salmos tem vários salmistas ali. Ele diz o seguinte, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele não falou que é a oração, não é verdade? Ele não falou que é a oração, que é a reza. Davi diz o seguinte, lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para os meus caminhos. Não, vamos lá na igreja receber uma oração de luz, vai iluminar, que é isso? Isso é simplesmente heresia, porque o que dirige a vida de uma pessoa é a palavra. Ela é a lâmpada, ela é a luz que ilumina o meu caminhar na terra como um filho de Deus, sempre em triunfo. Fora disso, meu irmão, sai fora, sai do meio deles, diz o Senhor. Sai fora, foge daí, rapaz. Eles estão te enganando, porque não há doutrina, não há ministração da palavra, não há ensino correto, há confusão na mente. Então os crentes, meu irmão, infelizmente, da qual nós também somos crentes, assim é? Crentes em Deus, na doutrina do Senhor, né? Mas aqueles que estão fora dessa doutrina, eles se tornaram preguiçosos, e se tornaram o quê? Mediatistas. Eles querem resolver é agora. E para isso, o que se resolve agora? Uma boa reza, uma boa oração, né? Uma boa feitiçaria.
resolve o problema. Ele é mediatista. Ele quer resolver o que ele demorou anos para se enrolar, ele quer resolver agora. Aí o que acontece? Os ministérios de morte e condenação, como são espertos, o que eles fazem? O que o povo quer? O que o povo está precisando? O que o povo quer? Eu dou para ele, aí eles venham até mim. Eles querem o quê? Eles são mediatistas, então eles querem emprego, então vamos dar emprego para eles. Eles querem dinheiro, vamos dar dinheiro para eles. Eles querem cura, vamos dar cura para eles. E isso aí se resolve como? A prática da religiosidade levaram o povo à oração, a rezas. Vamos rezar, meu irmão, vamos rezar. Vamos fazer a nossa congregação aqui, vamos pedir a Deus. Pedir a Deus o quê? Deus já te deu tudo, companheiro. As petições começam e o povo que não gosta de doutrina, são mediatistas, entra nessa furada. Você pode ver que ano em ano eles vão para a congregação deles só para pedir. Ali virou uma congregação de pedintes. Pedintes, ali não é uma igreja do Senhor, ali não é um centro educativo do Senhor. Ali é uma seita a qual você vai para resolver as suas situações, mediatista, e não a vontade de Deus. Assim é, abençoado? Então, nós estamos aqui para apagar isso na mente da pessoa. Então, os crentes, por ser preguiçosos, né, esses irmãos que querem resolver as suas situações de uma noite para o dia, são interesseiros, vão para oração, profecias, comidas rápidas, né? Quer comer rápido, o fast food, quer comer rápido, né? Isso. Arrecadação. Olha aí. Então, nós sabemos que há muita fórmula de induzir o povo a viver debaixo do governo deles, né? Que são Ministério de Morte e Condenação. Então, abençoado, as orações, as profecias, revelações, as rezas são confusas, porque elas não estão baseadas na palavra de Deus. E até a confissão que nós temos a confissão, que é uma oração, que é baseada no quê? Na graça de Deus. Mas se ela não for aferida aqui, meu irmão, sabe o que acontece? Vira uma reza também. Por quê? Porque a palavra diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. A sua oração, ela vai mudando, a sua confissão vai mudando, na medida que a sua mente e a minha mente vão sendo o quê? Renovada. E você precisa de estar aqui justamente por causa disso. Porque isso aqui é uma faculdade. Cada semana você tem uma instrução. E ela é instrução para a semana. Se você não recebe, o que acontece durante a semana? Vai acontecer situações adversas na sua vida. O que você vai aplicar se você não ouviu? Porque aqui é o cuidado de Deus para as ovelhas. Esse é o cuidado. Ouve, ó terra, ouve, ó congregação de Israel, ouve, congregação da graça, porque você, restaurado na mente, você vai se conduzir em triunfo, abençoado. Renova, cada conhecimento renova a sua e a minha confissão, assim é? Então, o que pode maravilhar o cristão? É oração? Não. É revelação? Não. É profecia? Não. O que pode renovar a mente do Senhor é só a doutrina. Goteja a tua doutrina como a chuva, destila a tua palavra como orvalho. É palavra, é doutrina que pode maravilhar você. Se não for doutrina, meu irmão, é engano. É engano. Tudo é instrução, né? Então, é só a doutrina, mais nada. Tanto a lei como a graça. A lei foi boa, era uma doutrina maravilhosa, que gotejava na vida dos hebreus.
Paulo diz: a lei é boa, mas ela teve o seu fim. E ao ela encerrar, o que acontece? Nasce uma nova doutrina. A doutrina que foi entregue ao apóstolo Paulo, que foi ao terceiro céu, foi o único que foi lá, e ouviu palavras o quê? Inefáveis, graça, e trouxe para a igreja do Senhor, e agora é essa palavra, essas 14 epístolas de Paulo, que goteja como a chuva, como orvalho na minha vida e na sua vida, onde nós falamos que aí, quando há essa chuva, há esse orvalho, o oxigênio fica o quê? Saudável. Ele aumenta, o oxigênio fica úmido, a qualidade de vida, a respiração. Então essa doutrina, ela tem que fazer você respirar para viver bem na terra, abençoado. Por isso que ela tem que, como chuva, cair na sua vida, cair nessa terra boa, e essa terra boa produz o quê? Amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha aí, a água caiu, meu irmão, ela produz fruto, e você vai frutificar como um filho de Deus, porque Deus em Cristo nos conduz sempre em triunfo. Você está em Cristo, você não está em Moisés. Nós estamos na graça, graça é Cristo, Moisés é lei. Quem vai lá na lei, vive na lei, sem Deus e sem a sua atuação, sendo que a lei é de Deus, mas ele não age lá mais, porque o fim da lei é Cristo. Assim é? E lei é lei, o Pentateuco é a lei, não há divisão de lei, lei é uma só. E alguns dogmáticos aí, alguns das religiões, dividiram a lei, né, para poder justificar que o gentio pode viver a lei também. Eu não conheço isso, não tem bases nenhuma para isso. Sempre a lei foi para os judeus, nunca para os gentios. E gostaríamos de ouvir alguém me explicando sobre isso, porque eu não conheço. Aos gentios, isso, a casa de Israel, as ovelhas perdidas, assim é. Então nós temos a direção certa disso, né? Então tanto a lei como a graça, meu irmão, é de Deus, só que nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Vamos ver isso lá em Romanos 6,14, só para ferir aos que nos ouvem. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então na graça o pecado não existe, só na lei. Então nós estamos livres, nós estamos andando numa doutrina agora, que Deus estabeleceu após a morte de Cristo. Lá em Atos 13, 12, vamos ver lá, Tiago. Ele diz aqui, olha, Paulo, lá em Atos, né, na formação do seu ministério. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então Paulo estava explicando aqui para o procônsul a palavra de Deus. E teve uma situação lá de um judeu feiticeiro. Então feiticeiro não existe, não é só nos gentios, não é só nos ímpios, não, também os judeus havia feiticeiro lá, e Paulo o repreendeu e ministrou algo lá que destruiu aquele homem. Então o procônsul, que era o governador, né, daquela cidadela ali, maravilhou com a doutrina, não foi com o que Paulo fez, mas foi com a doutrina que ele explicava. Então a doutrina tem que o quê? Maravilhar aqueles que nos ouvem. Lá em 1 Coríntios 14, 6, olha aqui, ele diz: agora porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos falar por meio de... se vos não falar por meio de revelação, de ciência, ou de profecia, ou de doutrina,
Então Paulo diz, olha, línguas primário, mas não terá proveito nenhum se eu chegar falando em línguas com vocês. Mas se eu falar por meio de doutrina, haverá o quê? Edificação. Lá em 1 Timóteo 4,6, então a doutrina traz proveito. 1 Timóteo 4,6, diz Paulo aqui, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, doutrina valida o ministério, se ele é da condenação da morte ou se ele é de vida. Tem más doutrina, boa doutrina. Então nós trazemos essa boa doutrina porque estamos com Paulo. E somos imitadores só de Paulo. Pedro, João e Tiago não. Nós imitamos Paulo. Paulo trouxe a boa doutrina. Então, fazendo isso, ele diz, alimentarás. Então o bom alimento é a boa doutrina. Assim é, abençoado? Vamos ver aqui lá em 2 Timóteo 3,10. Olha aí. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Tens seguido de perto o meu o quê? Ensino, quer dizer doutrina. A doutrina que deve ser observada e valorizada. 2 Timóteo 4,3, olha aqui. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha, gente, e já chegou. O que nós pregamos traz inquietação nos crentes. Eles não gostam. Não, você prega muito bem, tudo legal, mas meu negócio é oração, cara. Eu sou um homem de oração. Meu negócio é buscar Deus. Peraí, mas a doutrina não afere isso não. Não, mas eu já acostumei. E eu sinto bem desse jeito. Então tá bom, vai lá. Então haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, olha aqui, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias, o quê? Cobiças. Por que surgiram esse tanto de pastores, impostores, bispos, mestres que tem por aí? Por causa de, sabe de quê? Da cobiça, tanto deles como do povo. O povo é cobiçoso, o cara quer riqueza, ele quer dinheiro. Então, meu irmão, esse é fácil de pegar ele. É só armar uma cilada para ele, ele entra de cabeça. Por quê? Porque o coração dele, a mente dele, a segurança dele, o propósito dele está em dinheiro, que é a raiz de todos os males. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Aonde afoga os homens nas suas ruínas. Então veja bem, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Não é isso que nós estamos vendo aí? Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Já viu que a pessoa que gosta de sentir coceira no ouvido? Hein? Como é que é o negócio mesmo? Hein? Isso é bom. Coceirinha no ouvido. E se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Olha, eu recebo, meu irmão, no meu WhatsApp, cada coisa que eu vou dizer para os... Eu falo, eu não acredito que o cara está falando um negócio desse, cara. E todo promovido pelo quê? Pelos ministérios de morte e condenação, meu irmão. Porque eles dão segundo o que você quer. Não o que Deus quer, é o que segundo o que você quer. Esse Edir Macedo me falou, olha, eu dou para o povo o que ele quer, por isso minha igreja cresce. O que vocês estão querendo mais? Dou. Preparo, tenho estrutura, dou tudo para vocês. E bem embelezado com fábulas, com muitas cortinas bonitas, com purpurinas, jogo tudo para vocês vão e me dá seu dinheiro. Porque aqui o negócio é o seguinte, você entrou aqui, meu irmão,
Ajoelhou, tem que rezar. Lá Tito 1,9, olha aqui, abençoado. Tito 1,9, vamos ver. Apegado à palavra fiel, que é segundo o quê? A doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Olha só que coisa rica. Então, apegado à palavra fiel, você tem que estar aqui apegado à palavra fiel. Leva esses meninos lá para abençoada, lá bem. Romanos 1,16. Vamos lá. Pois não me envergonho do evangelho, olha aqui, abençoado, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, pois não envergonho do evangelho, que quer dizer o que é a doutrina? Quem tem vergonha dessa doutrina? Se você não faz ela correr, você tem vergonha. E a palavra diz que os anjos vão olhar para você e se sentir também envergonhado em te servir. Os anjos onde abandonar ele também. Por quê? Olha, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele, abençoado. Não tem essa não, aqui é um governo. É um governo. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Quem não tem compromisso com ele, Deus também não tem compromisso. Porque isso é um governo, isso é um reino. Isso tem regras, tem normas. Tem ditas aqui, meu irmão, que precisam de ser respeitadas para receber o que Deus tem de melhor para mim e para você. Tito 2,7. Então, vários versículos nós estamos falando aqui para afirmar essa questão de doutrina. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mas mostra integridade, reverência. Vou ler de novo. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade, reverência. Lá em Tito 2,10, ele vem dizendo: não furtem, pelo contrário, dê prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então aqui tem uns conselhos tremendos, que para essa doutrina ser ornada através de mim e de você, eu tenho que ter esses procedimentos, e ela causa isso na minha vida e na sua vida, porque a palavra de Deus, o que é que ela é? Viva e eficaz. Ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma vez que a palavra encontrou lugar na sua mente, ela vai te fazer ser leal, vai fazer você ser honesto, vai fazer você ser um montão de coisas que na carne nós não somos, porque a carne é o oposto do espírito, não é isso? A carne, ela é horrível, ela machuca, ela nos envergonha a cada dia. Então ele diz: em todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus. Então, abençoados, diante dessas explicações, desses textos, quem não estiver neles, vão continuar sendo enganados e enganando a outros. Não vai ter jeito, porque você fala o que está cheio, o quê? A mente, o coração. Então nós precisamos de sermos cortados por essa graça, porque abrir a nossa boca, ao abrir a nossa boca vai sair a doutrina, e ela vai gotejar como a chuva, vai destilar como orvalho na nossa mente, e as pessoas vão ter prazer em nos ouvir, abençoado, porque a sua vida terá um oxigênio gostoso, você vai estar numa umidade de ar boa, e você fala segundo o que você está vivendo. Se você está vivendo uma vida ruim, você fala ruim. Você fala ruim. Se você está vivendo uma vida boa, você fala coisas boas. Não é assim?